Existem alguns erros que eu cometi quando eu comecei a costurar que atrasaram bastante meu desenvolvimento e quase me fizeram desistir de todo o processo. Talvez você esteja passando por alguma coisa parecida, por algum momento parecido, e eu espero que esse vídeo te ajude. Vamos por ordem de acontecimento. O primeiro erro foi achar que eu ia aprender tudo muito rápido e sem errar, porque na minha cabeça não existia um processo de costura. Só que costurar é a ponta do iceberg, é a última coisa que você faz depois de um monte de processos que você faz para chegar naquela etapa. Para aprender, então, se você for muito iniciante, se você não souber nada, que era o meu caso quando eu comecei, é mais demorado ainda e você vai cometer muito mais erros do que você imagina. Existe a modelagem, existe a escolha do tecido, existe a peça piloto, e quanto mais inexperiente você for, mais demorado vai ser o teu processo de aprendizado e mais erros você vai cometer. A questão é que errar não quer dizer que você é ruim, é só que é uma etapa natural mesmo, e quanto antes você perceber isso, você entender isso, mais rápido você vai se desenvolver e menos você vai se frustrar. Meu segundo erro foi pular etapas para cortar caminho e aprender mais rápido. No primeiro curso que eu fiz, eu não tinha entendido que eu precisava fazer a modelagem da base, costurar a base, provar no corpo, fazer os ajustes e aí só então fazer uma interpretação e costurar uma peça final. O que eu fiz? Porque eu quis pular etapas também porque eu não tinha entendido. Eu fiz a modelagem da base no papel e ao invés de fazer a base no algodão cru, provar no corpo, eu pulei direto para a interpretação de uma peça final que eu queria a partir daquele primeiro rascunho que eu fiz de base. E ainda por cima, comprei um tecido caro na época para fazer essa minha peça tão desejada. E aí no final das contas ela ficou ruim, porque ficou sem caimento, ficou apertada. Não saiu do jeito que eu estava esperando, porque eu não fiz o processo básico que foi montar a minha base. Eu quis pular várias etapas. Eu quis pular direto da modelagem da base, da minha primeira modelagem de base, para uma peça final, porque, sei lá, eu não tinha entendido que era importante. A parte mais triste é que depois disso o tecido ainda teve que ir pro lixo, né? Porque não tinha condições. Aí por causa dessas duas situações, eu comecei a ficar com medo de cortar tecido. Então eu comprava o tecido, eu já tinha passado da fase de fazer a base, provar ela no corpo e ver se estava tudo certo, então eu já tinha voltado do começo e feito isso. Só que fiquei com medo de cortar tecido, porque na minha cabeça eu associava cortar o tecido com uma peça que com certeza ia dar errado, com certeza ia desperdiçar o tecido, ia desperdiçar meu dinheiro, ia ser horrível. Eu só fui perder o medo de cortar tecido depois que eu entendi que cortar errado também faz parte do processo. E que a ideia principal, principalmente se você está começando, é você não fazer as coisas no tecido definitivo. Faça testes, faça peças piloto antes. E aí, ao invés de usar aquele tecido caro que você comprou, deixa aquele tecido caro para fazer a tua peça final depois que você já validou ela numa peça piloto. E aí, para a peça piloto, a ideia é você usar um tecido mais barato, mais em conta sempre que possível, mas parecido com aquele tecido final que você quer. E aí você consegue validar várias coisas e se por acaso der tudo errado, se você cortar errado, se você tiver que fazer algum ajuste na modelagem, você não desperdiça tanto dinheiro ou aquele tecido especial. Além de fazer a peça piloto, o que eu costumo fazer também, que foi o que ajudou bastante a perder o medo de cortar o tecido e desperdiçar tecido, foi começar a conferir 2 vezes as minhas modelagens e na hora de cortar o tecido, conferir 2 vezes antes de cortar uma vez. Então a modelagem, eu sempre faço o rascunho primeiro e depois eu passo a limpo. Então, na hora do rascunho, eu já vou validar ou já vou anotar nela várias coisas que eu vou adicionar na hora que eu estiver passando a limpo. Por exemplo, as margens de costura. Eu reviso quais são os acabamentos que eu planejei fazer e reviso, deixo anotado ali no meu rascunho qual é o tamanho, né? O que eu preciso adicionar de margem de costura. Na hora que eu passo a limpo, eu reviso se tá certo ou não tá certo. E aí a minha modelagem tá pronta, mas na hora de cortar o tecido eu também costumo posicionar em cima do tecido e conferir 2 vezes antes de cortar, porque já aconteceu de eu estar com a modelagem certinha, só que eu posicionei errado, ou enfim, e aí tive que cortar de novo mais alguma parte que ficou faltando ou que eu cortei errado porque eu posicionei errado o tecido, o molde no tecido. Outra coisa que eu queria muito quando eu comecei a costurar, mas era assim, impulso, tá? A gente se comove com muita coisa que a gente vê na internet e a gente se
empolga com muita coisa que a gente não precisa. Eu tinha um sonho de comprar aquele kit de calcador de máquina doméstica, que tem tipo um monte de calcador, e eu não cheguei a comprar aquele kit, ainda bem, mas eu comprei vários calcadores que eu não precisava. Eu queria porque, eu vi na internet, alguém usou, comentou, falou que era legal, fui lá, comprei, e a maior parte deles, gente, eu testei uma vez e nunca mais usei. Eu uso pouquíssimos calcadores, até porque conforme você vai costurando, você também vai ganhando experiência. Então você já não sente necessidade de usar um calcador específico para alguma coisa quando você já tem um pouco mais de prática. Eu gastei um dinheiro considerável com peças, acessórios que hoje eu não tenho necessidade. Eu vejo que eu não tenho necessidade nenhuma e que eu não tinha necessidade nenhuma quando eu comecei também. Era literalmente compra por impulso. Outra coisa que eu comprei, vocês conseguem ver aqui, ó, é esse balancinho aqui em cima no armário, que eu amo esse balancinho, não me arrependo de jeito nenhum de ter comprado ele, apesar de eu usar pouco, mas eu comprei ele com um kit de, sei lá, umas 8 matrizes, porque, nossa, né, vamos aproveitar, comprar o kit e tal. E o que aconteceu? As matrizes que vieram com ele, eu não uso, porque eu não uso. Não são coisas que eu costumo aplicar nas roupas que eu faço. Eu geralmente uso o balancinho para aplicar o botão flexível e para botão de pressão. Então, assim, as matrizes que eu realmente uso com o balancinho, eu não vieram junto com o balancinho. Eu tive que comprar a parte. Vê se faz sentido uma coisa dessa. Aí tô ali, gastei uma grana considerável a mais por causa do kit inteiro. E no fim das contas, tive que gastar mais um pouco para comprar aquilo que eu realmente ia usar. E por último, e o divisor de águas na minha vida, que foi ter demorado para compartilhar as coisas que eu estava aprendendo nas redes sociais. Eu demorei muito tempo para criar o perfil do Instagram, o A Costura do Dia. Eu tinha feito um monte de coisa de costura, já tinha feito muito estojo, muita necessaire, já tinha aprendido assim o básico do básico, para daí sim eu começar a postar fazer meus primeiros posts e começar a compartilhar na internet o que eu estava aprendendo. Só fui fazer isso depois que eu comecei a fazer modelagem de moda feminina. Então eu comecei bem devagar. Eu comecei postando as peças prontas já, né, ou algum detalhe da peça, tudo em foto estática mesmo. Nessa época, eu tirava foto de mim vestindo a peça e postava lá. E, óbvio, postava quando eu fazia a peça. As postagens aconteciam no tempo que eu tinha, quando eu fazia uma peça e ela estava pronta, eu ia lá, tirava foto e publicava sem pressão nenhuma. E uma coisa que eu lembro é que eu tinha muito medo de rede social, porque eu achava que assim que eu publicasse lá alguma foto de alguma peça que eu fiz, as pessoas iam olhar para aquilo que eu fiz e iam ficar vendo o defeito que eu sabia que tinha, né, porque eu estava aprendendo. E eu achava que todo mundo ia apontar o dedo para mim dizendo assim: ai, tá feio esse acabamento. Ai, essa blusa aqui não ficou legal. Ai, sei lá, sua feia. E não faz sentido nenhum. Na verdade, eu fiquei bem surpresa porque a internet é uma coisa assim... Alguns nichos são complicados, né? A gente sabe disso. A gente sabe que tem muita gente mal educada na internet, mais até do que na vida real, porque daí a pessoa se esconde atrás do perfil e ela tem coragem de falar algumas coisas que na vida real ela não teria. Mas eu descobri que no mundo da costura, as pessoas se ajudam no geral, sabe? A maior parte das pessoas não tá ali para julgar você ou para dizer que você tá fazendo errado, mas elas estão ali com o intuito de colaborar. Sempre que eu posto alguma coisa no Instagram ou aqui no YouTube mesmo, sempre eu aprendo alguma coisa com vocês também. Então, às vezes eu tenho uma linha de raciocínio sobre alguma coisa que eu desenvolvi, algum molde que eu desenvolvi, ou alguma costura que eu tô fazendo e eu compartilho, e alguma pessoa me responde falando como que ela faz ou como que ela chegou num resultado parecido, só que de um jeito diferente. E eu sempre aprendo alguma coisa com isso. E outra coisa, quando você tá compartilhando as coisas que você aprende, você fixa melhor na sua cabeça e você aprende mais rápido. Fora que, se você precisar de ajuda, conforme você for construindo essa mini comunidade dentro ali do seu perfil, por exemplo, do Instagram, as pessoas vão querer trocar ideia com você, elas vão querer compartilhar as coisas que elas também aprenderam e você pode pedir ajuda, não tem nada de errado nisso. Eu vivo fazendo isso, inclusive. Se você tem muita vergonha de aparecer, enfim, eu recomendo que você faça que nem eu fiz, bem devagar. Então, bem no começo, eu criei o perfil do Instagram,
Se você se sentir mais confortável, você pode bloquear teus colegas, teus conhecidos, tua família, se você for se sentir mais livre. Eu não precisei fazer isso, porque eu não me senti pressionada por ninguém da família, nem por amigos, nem colegas de trabalho, então não senti necessidade. Mas eu entendo que, sei lá, às vezes você tem alguma trava ou alguém da sua família não é tão colaborativo, às vezes vale a pena você já bloqueia de início e aí você sabe que você tá livre daquela pessoa vir te encher a paciência na internet. Eu recomendo que você comece devagar, então não precisa sair fazendo story já, sabe? Eu comecei fazendo foto, então eu terminava uma peça e eu postava foto. Eu aparecia na foto, ok, eu não via problema nisso, mas se você tiver medo, posta a foto da peça pronta. E aí depois você posta uma foto com você aparecendo. E aí como um próximo passo, depois que você já perdeu um pouco esse medo de postar essas fotos, você pode começar a fazer story. Então eu comecei fazendo story também, com foto, com vídeo sem áudio, sem eu aparecer. E aí depois que eu me senti um pouco confortável com isso, eu comecei a fazer os stories falando, só que sem eu aparecer. Então eu gravava a mesa de costura, por exemplo, ou de modelagem, falando. Foi terrível no começo, porque a gente teve vergonha de ficar falando sozinha. Tipo, eu estou aqui nesse momento falando sozinha com a câmera e ali no fundo vocês não sabem, né? Mas do outro lado aqui tem alguma coisa de uma mecânica e tal, e tem sempre uma pessoa ali por trás que eu tenho certeza que ela me enxerga porque eu enxergo lá daqui. E eu tô aqui gravando agora e eu sei que a pessoa tá ali me olhando de vez em quando. Então assim, a gente tem vergonha. Eu tinha muito mais vergonha no passado que eu tenho agora. Mas vai fazendo devagarinho que você consegue e você chega lá também. Depois que você se acostumar com isso, aí você aparece. E uma coisa que ajuda é você imaginar que você tá gravando não para um monte de gente na internet, mas que você tá gravando para alguém que você conhece. De repente, se você tiver uma amiga mais próxima, uma irmã mais próxima, que você se sente muito confortável, imagina que você tá gravando e mostrando ou falando com essa pessoa, porque aí você se sente mais livre para ser você mesmo. Agora que eu abri meu coração, eu gostaria que você abrisse o seu coração também. Me conta se você passou por algum desses erros, né? Se você cometeu algum desses erros, ou se de repente você cometeu algum outro erro que eu não lembrei de citar aqui, como que você fez para resolver. Beijo e até a próxima!